Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre o novo filme do diretor Jordan Peele, Não Olhe. Não Olhe, que recebeu esse título aqui no Brasil, mas eu acho que a maioria das pessoas gosta mais do título original, que é Nope, né, que significa apenas não, né, uma forma mais coloquial de falar não em inglês. Apesar disso, a tradução aqui no Brasil, essa versão Não Olhe, também tem a ver com o que a gente vê no filme, né? Só que a gente, para falar sobre o significado desse título, a gente tem que entrar no terreno dos spoilers. Então, desde já fica aqui o aviso que, se você não viu Não Olhe, por favor, veja o primeiro filme depois de escutar aqui a nossa conversa, porque ela vai estar recheada de spoilers. A gente vai fazer uma análise do filme, até porque filmes do Jordan Peele, né, esse cineasta que desde Corra vem atiçando a curiosidade do público, são mais interessantes quando a gente analisa as imagens que ele nos apresenta, né? Seja ali na simbologia que ele propõe, seja nas reviravoltas, nas revelações que as tramas dos filmes dele trazem. Ele que sempre trabalha aí no campo do horror, mas também sempre insere elementos de humor, e agora, em Não Olhe, entra também na seara da ficção científica. É um filme também metalinguístico, então temos que falar bastante sobre o que ele nos mostra para a gente fazer uma análise mais completa. E para falar sobre Não Olhe, a gente recebe aqui no Cinematório Café, mais uma vez, Ana Lúcia Andrade, que já esteve conosco nos podcasts em que falamos sobre os dois filmes anteriores do Jordan Peele, né, o Corra e o Nós. Ei, Ana, tudo bom? Como é que você tá? Ei, gente, prazer estar aqui de novo, falando desse cineasta incrível. Ele tem sido um dos que eu tenho estudado bastante e daqueles que você espera um filme dele, né? Exato. Fica louco para ver qual vai ser o próximo lançamento. Nossa, é verdade. Eu sempre fico na expectativa e já quero ir logo na estreia para não tomar spoiler, né? Por isso o aviso aqui para todo mundo, né? Porque spoilers em filmes de Jordan Peele são muito importantes, né? Para você não ter a experiência prejudicada. Bom, vamos dar as boas-vindas também ao René França, que também já esteve aqui conosco em vários podcasts, mas ainda não tinha falado sobre o Jordan Peele. Né, René? Como é que você tá? Tudo bom? Ei, gente, tudo bom? Pois é, tenho a oportunidade agora de falar desse diretor que eu também acho um dos mais instigantes, que eu acho mais interessantes, e que agora me deixou com certa desconfiança de jaqueta jeans, né? Boa. A jaqueta jeans vai te engolir. Ai. É isso que é legal dos filmes do Jordan Peele, né? Que tem esse humor que a gente pesca ali, né? Apesar de trabalhar muito na atmosfera ali do horror, tem um humor. Ele vem da comédia, né? Então ele sabe, como ninguém, onde inserir, né? Ele tem o timing perfeito para colocar as piadas. Bom, mas a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. Antes, fazer aqui o convite para você conhecer o Cineclube Cinematório, se você ainda não conhece. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, e clique no link do Cineclube para você conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, porque é através dele que a gente mantém o Cinematório no ar, é através dele que a gente continua a fazer os nossos podcasts, e a gente precisa muito do seu apoio, da sua colaboração. Através do Cineclube, você escolhe um valor mensal para você colaborar a partir de R$4, né? A gente está falando de R$4 por mês, ou seja, R$1 por semana. E aí você pode nos ajudar a continuar com o nosso trabalho. Além disso, você recebe conteúdo exclusivo que a gente prepara só para quem é apoiador e apoiadora do Cinematório. Esse conteúdo envolve
newsletters que são enviadas toda semana. Temos também podcasts exclusivos que são publicados na plataforma Orelo, que é nossa parceira. Você também tem acesso às enquetes de escolha de pauta para você nos ajudar a definir os filmes que a gente vai comentar nos podcasts Em Foco e De Volta para o Sofá. Entre lá então no nosso site cinematório.com.br, lá tem o link que leva você para a Orelo e na Orelo você faz o seu cadastro, escolhe como você quer colaborar, tá bom? Tenho certeza que você, ao fazer parte do Cineclube, não vai querer sair mais. É uma comunidade muito bacana, com pessoas que adoram cinema, que amam cinema, na verdade, como a gente, e que contribuem, né, não só para a gente continuar aqui no nosso trabalho, mas também para discussões que são feitas dentro da nossa comunidade, né, no nosso fórum, no nosso grupo fechado, no Telegram. Então, entre lá e participe. Você, com certeza, vai gostar de participar do Cineclube Cinematório. Junte-se a nós. Entre lá no nosso site cinematório.com.br. Nope. Esse filme, né, enigmático aí desde a sua concepção, porque o Jordan Peele, depois aí do sucesso de Corra e do Nós, ele assinou um contrato com a Universal Pictures para fazer uma série de filmes. Esse aqui é o terceiro, e a gente, desde ali do anúncio, ficava instigado, né? O que significa esse título? A sinopse não era divulgada, o elenco ia sendo anunciado aos poucos, sabia-se só que o Daniel Kaluuya, que fez o Corra com ele, ia fazer aqui um retorno, né? Uma nova parceria. Depois foi anunciada a Keke Palmer, que faz o papel da irmã do Daniel Kaluuya no filme, né? Os dois interpretando aqui filhos de um rancheiro ali nos bastidores de Hollywood que treina cavalos para serem utilizados, né, em filmes e tudo mais. E só nessa abertura, na introdução, quando a gente conhece esses personagens, a gente já tem, né, um dos elementos assim mais interessantes do filme, quando ele faz esse resgate, né, o Jordan Peele, que também é autor do roteiro, faz esse resgate daquele jockey, né, uma pessoa negra, né, um homem negro que está ali montado no cavalo, ali nos primeiros frames, né, que todo mundo que estuda cinema já viu essa imagem, a primeira sequência de fotos que deu origem a uma imagem em movimento, né, e ele vai lá nesses primórdios para poder já fazer um questionamento sobre apagamento, sobre invisibilidade de pessoas negras na indústria hollywoodiana. A irmã do protagonista aqui, né, a Em Haywood, que é a personagem da Keke Palmer, ela fala ali na apresentação, ali no estúdio, né, onde vai ser gravado um comercial com um cavalo, ela explica, né, que esse jockey, ele foi o primeiro astro, cowboy e dublê do cinema, né? E mesmo assim ele foi apagado. Não há registros na história oficial do cinema sobre quem foi essa figura. E ela explica que ele é, né, tataravô dela e do irmão, né, que é o O.J., o personagem do Daniel Kaluuya. E aí nessa abertura, né, Kel, a gente já tem uma informação, né, que ele nos traz, um tapa na cara, da né? sociedade. Né, o que o Jordan Peele costuma fazer, né, que é um cinema que traz também uma espécie de reparação histórica em relação à injustiça e à desigualdade racial. Aqui, bem focada na indústria, né, do cinema, do audiovisual, do espetáculo em si. E não só também das pessoas negras, mas de pessoas marginalizadas, de pessoas que estão invisibilizadas, que estão sendo explorados por um tipo de olhar que é cruel, né? Que é o de apagamento, que é o de violência, que é o de crueldade, assim. Então, por isso que o olhar aqui é um tema e uma imagem tão forte do filme, né? Algo que pode te matar
algo que pode te salvar. E é uma grande reflexão, assim, né? Sobre ser visto, ser olhado, olhar, a recusa de não se deixar ser reduzido por né, e apagado por um olhar reducionista, por esse olhar cruel. Então, teve um outro podcast que eu estava comentando, né, sobre essas questões do olhar, assim. Eu acho que o Jordan Peele é muito inteligente de como ele vai construindo, né, costurando essa crítica toda de uma maneira tão envolvente de se acompanhar, né? Sim. Trazendo, claro, esse poder todo que ele tem de atmosfera de horror, né? Inclusive ali com uns jump scares bastante funcionais. Sim. Que eu realmente assustei nas 2 vezes que eu vi o filme. Eu também. Mas essa questão da tensão também, tem um momento ali que ele trabalha também a questão da falsidade, né? Sim. Que envolve também a construção de um espetáculo do próprio cinema, assim, que você é enganado ali, por exemplo, naquele momento que as 3 crianças estão aparecendo para assustar o OJ, assim. E eu realmente fiquei com medo daqueles meninos, assim como o OJ. Então, eu achei fantástico, como a palavra diz, o cinema dele tá dizendo também. Também como ele constrói esse alien, né? Que a princípio você não sabe o que é, se é uma nave, se é um alien mesmo, assim, enfim, isso você vai sendo... Qual que é o objetivo, né? Qual que é o objetivo, isso você vai descobrindo junto com os personagens. Sim. E a criatividade que ele teve pra criar esse ser, assim, porque existem vários filmes, né, com propostas de aliens, e aqui ele tá colocando uma proposta muito interessante, né, mistura ali, me lembrou muito aquelas arraias do mar. Sim. Depois se transforma numa espécie de água viva, mas belíssimo e ao mesmo tempo aterrorizante. Eu fiquei fascinada, assim, que é bem essa intenção, né? É uma coisa que aterroriza, mas que também fascina pela diferença. Sim, com certeza. E você começou o seu comentário citando a questão do olhar, né? E antes de eu passar aqui a palavra para a Ana, porque eu quero ouvir a Ana e o René, porque eu quero ouvir também os dois, eu só vou trazer aqui o inicinho da crítica escrita pelo Lucas Oliveira, lá no nosso site. O Lucas, que é nosso mais novo colaborador, né? Ele entrou para a nossa equipe agora em 2022. A gente, inclusive, fez o convite para ele participar aqui do podcast, mas, infelizmente, a gente teve alguns problemas técnicos com a conexão do lugar onde ele estava e não deu certo, né? Mas, em breve, a gente vai trazer o Lucas aqui também. Mas acessem lá no nosso site, cinematório.com.br, a crítica que ele fez sobre o Não Olhe. E ele abre o texto com uma citação da Bell Hooks, tirada do seu texto O Olhar Opositivo à Espectadora Negra. Vou abrir aspas aqui então para Bell Hooks, que está lá no texto do Lucas. Existem espaços de agência para pessoas negras onde podemos ao mesmo tempo interrogar o olhar do outro e também olhar de volta um para o outro, dando nome ao que vemos. O olhar tem sido e permanece globalmente um lugar de resistência para o povo negro colonizado. Fecha aspas. E foi certeira a escolha do Lucas em trazer essa citação, porque o Jordan Peele é um cineasta negro que faz comentários sociais em seus filmes. São filmes de gênero? São. Mas tem também um comentário social ali, né? Tem a camada, tem o subtexto, às vezes nem é subtexto, às vezes está na superfície mesmo, né? Mas aqui nesse filme eu sinto que ele trabalha mais nesse lado, né? Ele não está falando assim tão claramente sobre o racismo para a gente, mas na forma como ele coloca essa questão do olhar, né? De como que isso é importante ali para os personagens sobreviverem, esses personagens dessa família negra, né, para eles sobreviverem a todas as circunstâncias que estão passando por ali, é muito importante, né? É muito
É muito sensível como ele traz isso, para fazer a crítica que ele está propondo à indústria do entretenimento. Eu queria muito que o Lucas estivesse aqui com a gente, porque, como você falou, ele foi certeiro em trazer Bell Hooks. Bell Hooks eu já citei aqui no podcast outras vezes, eu sou apaixonada por ela. Infelizmente ela morreu em dezembro de 2021. E ela teorizou sobre cinema, e a partir do male gaze, ela pensou o oppositional gaze, que é esse olhar opositor ou opositivo, dependendo da tradução, né? Que enquanto as feministas brancas pensavam as mulheres a partir desse male gaze, né, de um olhar que vai objetificar, que vai diminuir a agência, vai retirar completamente a agência das mulheres, a Bell Hooks vai trazer a questão da mulher negra, que não tem nem sequer essa possibilidade de existência, de objetificação, porque ela simplesmente inexiste. Há, no caso, uma ausência, né? Então, o olhar opositor é uma ferramenta para poder pensar essa ausência, né? Instaurando a presença onde ela é negada. Então, onde não existe presença, o olhar opositor vai reivindicar. Então, é você, olhando para o filme, você identificar, né, essa lacuna, essa ausência da mulher negra, né, porque ela foca nas personagens femininas, e questionando isso, você está utilizando essa ferramenta do olhar opositor, que é conseguir ver onde não há, né? É uma coisa assim, que falando fica parecendo estranho, mas é porque é exatamente isso, assim, é de você não ter uma presença, uma representação, né? Você não tem uma representação. Então, como que você olha para um filme se você não existe ali, sabe? Você só vê pessoas brancas. Então, é nesse espaço, né? Essa falta de espaço é que ela vai trabalhar esse conceito, assim. Eu também usei no meu TCC, eu acho super importante, sabe? Em complemento ao male gaze, trazer o oppositional gaze, assim, pra gente pensar as pessoas marginalizadas, né? Para além da mulher negra, do homem negro, mas as pessoas marginalizadas no cinema. Sim. E é isso, assim, eu acho que esse filme, a Bell Hooks ia gostar bastante de ter visto, sabe? Legal. Ana, o Lucas é seu aluno, né? Você é orientadora dele no trabalho de conclusão de curso, que inclusive é sobre o Jordan Peele. Temos outro texto do Lucas lá no site também sobre a filmografia do Jordan Peele, também fica aí a recomendação da leitura. E boa análise que ele fez, né? Acho que você ficou orgulhosa do seu pupilo. Mais um pupilo. Fiquei super orgulhosa. O Lucas é o orientando dos sonhos de qualquer professor. Porque ele ama o cinema, ele entrega tudo no prazo, antes da hora até. Escreve e faz mais do que você pediu. É assim, se todo orientando fosse como ele, eu seria feliz demais. E ele tem um olhar cinematográfico muito, muito especial e muito dedicado. Ele se interessa demais, né? É o verdadeiro cinéfilo, né? É verdade. Que não fica só naquela primeira impressão, ele vasculha, ele faz conexões, ele lê muito, né? É um jovem raro, assim. Tenho muito, muito orgulho de estar dando a mão nele nesse percurso, nesse momento. Porque é ele que anda sozinho, né? A gente só tá ali caminhando ali do lado dele. Exatamente, né? Eu também tenho um orgulho imenso de tê-lo conosco e ceder esse nosso espaço, né, no site para que ele possa publicar os textos e desenvolver aí esse início de carreira, né? Muito legal. Foi a primeira crítica que eu li, foi a dele aí pro Cinematório, e eu fiquei muito impressionada como ele foi direto no ponto, assim. Sim. Você vê várias críticas, várias pessoas em YouTube falando, ninguém vai nesse ponto, né? Ele tem uma percepção bem, bem interessante. E essa questão, né, vocês estavam falando aí se o filme é menos racista, menos sobre o racismo, né, do que os outros e tal.
E eu ia até chamá-lo de entretenimento inteligente, como eu gosto de chamar, que ele é um cineasta dedicado a isso. Mas eu acho que até mais, eu acho que ele faz filmes de crítica social em vários lugares e com entretenimento. É verdade. Ele usa o entretenimento para poder abarcar esses temas de uma forma em que seja acessível a vários tipos todos os tipos de espectador, né? Ou a maioria deles. E realmente, a Raquel falando, né, que ela tomou susto. Raquel também, 2 vezes. Aqueles meninos, eu já sabia. Pois quando eu vi a isso é segunda vez. incrível. E eu tomo sempre o susto. E eu acho isso muito legal, porque ele brinca com a própria linguagem, né? Ele é metalinguístico, mesmo quando ele não está falando do cinema, porque ele está sempre brincando com os gêneros, com a expectativa do espectador, com as estruturas narrativas. Então, esses sustos que ele dá no filme, que eu vi até alguns críticos reclamando, até o próprio Lucas comenta um pouco isso no texto, né? Que por ele tirava esses sustos, né? Foi a única coisa que eu não concordo tanto, porque eu acho que isso é proposital. Porque ele pega um clichê que a gente está esperando, de um gênero que a gente está acostumado a ver, e ele ressignifica, como ele faz sempre em tudo nos filmes dele, né? Ele sempre está ressignificando algumas ideias que foram cristalizadas pelo cinema de mainstream, e ele ressignifica a própria ideia do UFO, ou da criatura extraterrestre que a gente está acostumado a ver nos filmes, né? Essa criatura não identificada, que você vai pensar no início que são ETs e que são os filhos lá do parque fantasiados. E eu gosto demais de como a cena termina. Você toma um susto como se fosse terror e você termina rindo de uma coisa absurda, porque o O.J. dá um soco na criança. Eu achei aquilo muito engraçado. O menino assim, sai chorando. porque você não sabe que é uma criança. Depois, quando você sabe, aí fica mais engraçado ainda pelo inusitado da coisa, né? Então, ele sabe dosar muito bem a crítica social, a crítica ao próprio cinema, a crítica aos clichês, a forma como o espectador está acostumado a ver filme, né? Esse grande público que, como diz Humberto Eco, espera sempre uma inovação naquilo que já é conhecido, e ele consegue oferecer isso para o espectador de uma forma muito inteligente e que se torna uma consciência crítica de vários aspectos da sociedade que ele faz a gente pensar. Eu acho ele um cineasta dos mais importantes que surgiram, principalmente no cinema de mainstream nos últimos anos. Ele é um Hitchcock com conteúdo, né? Ele não está preocupado só com a forma ou só com a diversão. Ele está preocupado que essa forma de levar à diversão faça também pensar. Muito bom. E tem também o susto que ele usa no mesmo esquema com um inseto na câmera. Ah, é verdade. Que, né, tipo, que louva a Deus, né? O mesmo esquema, você leva o mesmo susto também, achando que é alguma coisa, já é um alien ali. Ele brinca com essa forma, né, do cabeção, assim, do alienígena, exato. Que a gente acostumou. Que são as imagens falsas de alienígenas que a gente tem, né? Tipo assim, foram criadas essas imagens. Essa hora das crianças ali me lembrou muito os Sinais do Shyamalan. Aquela hora que eles veem pela primeira vez o ET lá, sabe? Que ele cria também um suspense, assim, naquela coisa escondida, assim, atrás de alguma coisa até ele aparecer, né? Me lembra muito. O timing, assim, do suspense, né? É muito parecido. Me lembra muito o Shyamalan no geral. No geral. Agora, tem um susto maior no filme, que eu dei um berro no cinema, vendo pela segunda vez, que é quando aquele cavalo falso cai em cima da picape do O.J. Aquele realmente. É verdade. Tomou muito susto também, Renê? Também. Esse do cavalo, acho que assusta todo mundo. Né? Mas é isso, estou escutando o que vocês falando. O Jordan Peele, eu acho que ele consegue reunir muitas dessas qualidades, características que a gente aprecia do cinema, né? Assim, os quadros, os enquadramentos são lindos, assim, dos filmes dele. Os atores são muito bem dirigidos, e ele mistura o humor com o suspense e o fantástico de uma forma tão orgânica, assim, que você não sente
tem aquilo que a gente já comentou de alguns filmes da Marvel, né? Parece que tem uma parte que o filme é ação, e tem uma parte que é comédia, e tem uma parte que é drama, como se fossem vários filmes diferentes, picotados dentro de um mesmo. E que não, as coisas funcionam muito organicamente, e além de tudo, traz isso que já foi falado aqui, dessa crítica social, e me chamou muito a atenção dele da crítica à sociedade do espetáculo. Sim, sim. Essa coisa do se mostrar, do olhar e ser olhado, né? Ou olhar para ser olhado. Então os personagens estão o tempo todo usando câmeras. A coisa toda começa com essa discussão do Muybridge lá, da foto do homem no cavalo, e aí depois vai para as câmeras de segurança, depois tem um diretor de cinema com a câmera IMAX, inclusive, e eles estão filmando, e tem que ser uma coisa digna de passar na Oprah. Tem um personagem que é do site TMZ, né, de TV, sim, tipo um paparazzi. De fofoca, de paparazzi. E aí como que ele vai trabalhando isso tudo de uma forma muito... que não é exatamente panfletária nem nada, ela está muito bem colocada ali dentro da trama, para fazer uma discussão que eu acho riquíssima, sobre, inclusive, o papel de quem são os detentores ou não desses meios de divulgação, desses meios de exposição da imagem, né? Não é por acaso que o protagonista se chama O.J., né? Exato. Uma referência clara e óbvia ao O.J. Simpson, que é uma figura central dentro dessa cultura do espetáculo audiovisual nos Estados Unidos, né? Teve a famosa perseguição de carro do O.J., transmitida ao vivo pela televisão, enfim, depois virou série. Enfim, tem uma série de questões que ele vai colocando ali em relação à imagem, ao poder da imagem. Logo no início, o cavalo que se vê, que se olha e ele surta lá no set de filmagem, né? A história do chimpanzé no início. E eu fiquei muito pensando nisso e lembrando aqui de um livro. Tem um livro e também tem um documentário de mesmo título que chama Horror Noir, a representação negra no cinema de terror, que vai tratar, entre outras coisas, de como, na maioria dos casos, né, o personagem negro que está ali como coadjuvante é um dos primeiros a morrer, né? Vai tomar uma decisão idiota num filme de terror e vai ser morto pelo monstro, pelo serial killer, o que for ali o antagonista da vez. E como que o título, e que é repetido várias vezes, inclusive pelo O.J., né, o Nope, é aquele momento ali do filme, do clichê do filme de terror, em que você sabe, assim, não vai ali porque você vai acabar morrendo, e o personagem mesmo fala, Nope, não, eu não vou ser a primeira vítima do filme de terror. Não, eu me nego a assumir esse lugar. E eu vou assumir o lugar que é o do produtor da imagem, né? Como se aquele que está acostumado a ser invisível, a essa invisibilidade de não estar nunca sob o controle da narrativa, ele vai se colocar como aquele que vai filmar, aquele que vai mostrar a coisa, aquele que, ao invés de ser o que alimenta como entertainer a sociedade de espetáculo, ele vai tomar o controle e ele vai filmar e ele vai mostrar ali o espetáculo para o outro. Então tem uma série de coisinhas assim que ele vai pontuando no filme, como eu disse, assim, tudo com um suspense muito bem construído, momentos de terror interessantes, um humor muito bem colocado, mas também com essa crítica que fica ali aparente, mas também sem ser totalmente jogada na cara. E isso me atrai muito, porque é um diretor que a experiência nunca, ela parece que ela nunca vai se esvair de cara, assim. Você vai terminar o filme dele, vai continuar pensando, e quando você rever, vai ter novas coisas para pensar, e quando você rever de novo, e imagino quando você rever daqui a uma década, 2 décadas, em outro contexto, eles vão ressignificar as coisas que estão ali. Então é muito gratificante a gente tá tendo a oportunidade de acompanhar esse início, né, que está bem no início de uma trajetória de um diretor que, como eu falei aqui, para mim é muito rico e que traz sempre mais do que você está esperando, e isso é muito satisfatório, né? Sem dúvida, né? A gente observando os detalhes na revisão, o filme só vai crescendo.
desde o início, né, quando tem aquela citação bíblica que fala sobre humilhação, né, que com certeza ele pescou isso aí para poder dizer a respeito de como as pessoas negras são tratadas, né, pela indústria do entretenimento. E logo nessa cena inicial a gente já tem o exemplo disso, ali no set da gravação daquele comercial, quando o O.J. é também humilhado, né, ali de certa forma por aquela equipe, né, tem uma opressão ali sobre a figura dele, que está ali só para, como se fosse só para treinar, segurar o cavalo, né, ele é o treinador, mas ele está ali só para segurar o cavalo e acaba dando tudo errado. E a própria atriz que vai fazer o comercial já é racista quando questiona, né, mas seu nome é O.J., né, justamente fazendo aí referência a essa situação que o René comentou, né, do O.J. Simpson e toda a espetacularização que foi feita em torno do caso dele. Tem também outras questões, né, quando o pai do O.J. e da Em é atingido por aquela chuva de objetos ali na fazenda. Depois, na radiografia lá no hospital, a gente percebe que ele foi atingido justamente por uma moeda direto no olho, né, que ficou cravada ali no cérebro dele. Ou seja, a vida de um homem negro importante tirada por um níquel, né? Então também acho que ali tem uma simbologia, né, de como que essa morte é mostrada. E mais uma vez no olho, né? No olho, né? Então tem várias coisas, né, que a gente vai observando ao longo do filme que são muito interessantes. E se você pensar na série de denúncias, principalmente sobre violência policial, né, para falar do contexto dos Estados Unidos, onde é o Jordan Peele, e a importância da câmera, né, e do registro disso, a gente começa a pensar também outros sentidos para essa criatura, para esse OVNI que está ali, né? E eu acho muito forte no final que esse personagem do O.J. que está sempre assim, olhando meio para baixo, meio, né, reprimido, ele se coloca assim para ser visto no final e realmente assumir o protagonismo ali no caso, para salvar a irmã, né? Então, eu acho que tem umas imagens muito potentes, uns sentidos muito fortes aí, colocados de maneiras bem sutis no filme. Porque ele descobre que na ação diegética, né, olhar para o bicho irrita o bicho, mas quando ele abaixa a cabeça, né, fica aquela coisa também de um sinal de submissão que os negros tinham que fazer, né, porque em alguns lugares ele podia ser condenado à morte se ele olhasse para um branco, né, no olho, enfim. Então aquela cabeça baixa, eu acho incrível no final ele encarar o bicho, e a gente não vai ver esse duelo, né, mas porque ele acaba sendo simbólico, esse duelo final, né. Eu gosto muito dessa ideia desse herói que é reservado, de certo modo, né? A gente não vê como é que ele se livrou do bicho, mas ele transfere o heroísmo para a irmã, que é a irmã que se torna a verdadeira heroína, cumprindo o objetivo, né? Ela mata o bicho com um cowboy de plástico, né? Explode o bicho igual o tubarão lá do Spielberg, e ainda consegue consegue capturar a imagem daquele poço com a imagem analógica, digamos assim, né? E remetendo de novo ao cowboy do início, que começa com o Muybridge e vai terminar com esse cowboy ressignificado, que é o cowboy negro de moletom, em vez do chapéu de cowboy, que também é outra das formas do alienígena, e ainda com o moletom do escorpião rei, né? Que é engraçado demais. E ele, eu acho interessante por causa disso, porque ele é um herói, aquele herói sorumbático, a lá Clint Eastwood do western, né? Tradicional, só que não é só o fato dele ser negro, mas ele te surpreende quando ele exprime uma emoção, um olhar mais caloroso, né? O carinho que ele tem pelo pai e pela irmã e pelos cavalos, e de certo modo até pelo alienígena, que ele respeita. Ele não quer matar o alienígena, ele podia fugir ou descobrir como matar, não, ele quer domar aquele olhar, né? Ele quer enfrentar
ele com o olhar. Eu acho que tudo se torna mais simbólico do que diegético, assim. Eu vi muita gente comentando que não faz sentido a história, que não explica algumas coisas, mas eu acho que ele usa a história de pretexto para ele colocar essas questões. Então eu não sei se todo o público vai ficar tão fascinado quanto quem gosta de cinema, percebendo esses clichês recolocados e eu acho muito perfeito que ele não seja o assassino, ele não seja o eliminador da criatura, né? Que a Emerald, no seu cavalo moto, ela que vai ser essa heroína de destruir, né, o monstro, né? Que vai fazer o caminho inverso do início. Que se você tem aquelas imagens do Muybridge no início e aquele buraco de uma pinhole, né, de uma câmera que a gente não sabe o que é, depois a gente vai entender que é uma espécie de cloaca do bicho, né? Depois a gente vai ver esse buraco de volta pela foto dela e o cowboy que ressurge naquela faixa out yonder, né? Além, sei lá o que significa exatamente aquilo, mas que vai apresentar esse novo herói que o Jordan Peele está construindo do cinema, que foi apagado da história do cinema americano. Ainda mais o western, que é o gênero que inaugurou, de certo modo, o cinema americano, né? Tem até uma referência a um western com o Sidney Poitier, né? Ali tem um pôster na parede ali, que é um dos raros exemplos que a gente tem, né? Que ele dirigiu. Mas isso que você está colocando, Ana, eu acho muito interessante, né? De pensar nesse bicho, nas formas que ele assume, né? Porque é curioso que o filme está trabalhando com essa questão do olhar o tempo todo e o monstro mesmo não tem olhos, né? Pelo menos visíveis para a gente. E o alien, a figura do alien, geralmente ela se destaca pelos olhos grandes, né? Historicamente, né? As representações de alienígenas. E esse é uma criatura muito original, né? Eu fiquei encantado com esse ser que o Peele criou, né? A criatividade dele, a imaginação dele é muito fértil e você fica até o final do filme fascinado com esse ser, né? Desde o início, quando parece que é só um OVNI que está ali passando por entre as nuvens, até depois quando você começa a perceber que ele parece um chapéu de cowboy, né? Como a Ana disse. Depois tem uma hora que ele começa a tremular, assim, ele parece uma tela, uma lona, né? Na hora que ele faz uma curva, assim, quase dá um voo rasante no chão. E você olha na primeira vez que a gente viu o filme, eu olhei assim, gente, o que é aquilo? É o bicho mesmo? O que é aquilo que tá aparecendo ali? Dá alguma coisa caindo. E depois, quando ele se, né, transforma totalmente, vira aquela criatura leve, né, planando ali no ar, parece um fantasma, um lençol, sei lá. Uma água viva, né? Uma coisa que você não faz ideia, é indescritível, né? Tem uma forma única. É fascinante aquilo. Por isso que eu acho que como se o olho dele fosse um visor também, né? Aquele buraco quadrado que vai descendo, igual aquelas câmeras antigas, né? De fotografia que vai... uma sanfona que vai estendendo, assim. Porque aquela primeira vez que ela aparece, lá no início do filme, logo depois das imagens do Muybridge, você não sabe o que é aquilo. É um quadrado com um barulho estranho, que é o barulho do bicho. A segunda vez que eu vi, que eu realmente percebi isso. E de como é que cada vez que eles criam alguma coisa para chamar a atenção, ele põe a imagem desse quadrado, né? Como se fosse esse visor, que eu achei bem interessante, né? E de ser ele que vai resgatar essa ancestralidade, digamos assim, dos antepassados que foram excluídos e apagados pela história do cinema desses dois irmãos, né? Que eu vi muita gente falando, eles só estão preocupados em levar para Oprah para ficar dinheiro. Talvez a Emerald sim, porque ela tem o sonho de entrar no show business, né, e usa aquele negócio da família como um trampolim para isso, né? O O.J. até critica ela, para de falar dos seus bicos nesse trabalho, né?
Mas eu acho que é mais do que isso. Ela registrar aquilo, né? Porque o Muybridge registrou um negro a cavalo, né? Colocando aquelas duas criaturas ali como que não escolheram ser vistas e ser registradas, para que ele, branco, fosse imortalizado pela captura do movimento. Então, ela registrar o bicho, a criatura, eu gosto de chamar ele de bicho, mas não tem problema com a criatura, não. Ela registrar a criatura engolindo aquele cowboy de plástico e ela ser a autora daquele registro, eu acho isso também bem interessante, porque o Jordan Peele quer colocar, como o René falou, né, como ele vai nos devolver aquilo, o que a Raquel também falou no início, ele vai tentar fazer justiça com o próprio cinema dele. Uma justiça que não foi feita pela história, né? Então o próprio entretenimento é que vai fazer essa justiça. E ele tem um lugar de fala tão incrível, o Jordan Peele, além dele ser negro, né, filho de branca com negro, mas ele não está falando só dos negros, ele está falando dos excluídos da América de uma forma geral, né? Sim, os asiáticos, os latinos, né, as mulheres. Ele está colocando tudo ali no mesmo pacote, assim como ele está colocando também o cinema, a internet, a televisão, como também os vários meios de entretenimento, né? Acho por isso tão interessante essa relação com a história lá do macaco, que eu também vi muita gente que não entendeu qual era a relação. Eu até brinquei isso comentando com um amigo meu, que parece um recado dele pro Bong Joon-ho, do Parasita. Falou, ó, cuidado, que essa indústria é fascinante, mas não olha muito para ela não, senão ela te captura. Boa. Boa. Né? Você tem que aprender a enfrentá-la com o olhar. Eu fiquei brincando com isso, não sei se procede, mas virou uma piada interna para mim. Muito Faz bom. todo sentido para mim também. Eu gosto muito também que seja a Amy ali ao final, até porque pro fechamento da história dela, né, que a gente vê que ela não conseguiu treinar um cavalo que ela sonhava em treinar, que é justamente o Jim Jacobs, né? E aí ela tem essa mágoa, né, de não ter treinado aquele cavalo. E aí é ela quem, de certa forma, domina o alien ali naquele momento, vai não só tirar essa foto, ser a produtora da foto, né, quem vai capturá-lo em imagem, como também vai conseguir destruí-lo, assim. E eu acho importantíssimo em termos de feminismo mesmo, né, de pensar a questão da mulher negra ali. E como que o irmão dela tem essa consciência também, né? Que quando ele tá conversando com ela, ele sente isso. Né? Ele tenta até dar uma apaziguada, né? Falar, nossa, mas o nosso pai, a gente tem que reconhecer que o que ele fez aqui, né, é grandioso, assim. E que Sim. vocês dois eram cabeça dura. Então ele reconhece, assim, as questões de ambos. E eu gosto muito do Alien, assim, o design todo também de dentro, assim, como que ele engole as pessoas, né? Como que é uma coisa sufocante, como que é uma coisa que suga, né? E ao mesmo tempo você fica escutando os gritos coletivos, assim. É um sofrimento coletivo, né? De uma galera ali dentro. E eu fiquei falando, eu fiquei pensando assim, caramba, que forte isso, sabe? Ser sufocado, assim, ser sugado, ser digerido. Ele tá te mostrando as pessoas ali dentro, assim. Foi uma capacidade imaginativa e de materializar isso, a imagem pra gente, muito interessante, né? Um sofrimento, assim, que até então eu não tinha visto, sabe? Um tipo de sofrimento tão agonizante nesse sentido, assim, que é pela digestão do bicho, você vê ele de dentro, e também pelo som, né? Só fazer o registro aqui que a criatura foi desenhada pelo Jordan Peele junto com um professor de uma universidade de tecnologia nos Estados Unidos, que é o John O'Dabiri, tá? Um homem negro. E mais um ponto aí, né, que o Jordan Peele traz aí para a sua equipe, para poder dar esse
dar esse reconhecimento, né, para um profissional negro que trabalha ali nos bastidores, né, que geralmente não tem a visibilidade que profissionais brancos têm. E desse grupo deles, né, que se reúnem, eu acho que tem várias motivações. Tem a motivação da Amy de querer registrar isso, né, que é também essa reparação histórica, mas ela também tá interessada no que ela pode ganhar, porque, cara, ela tá atrás, né, tá no corre, é o que a gente chama do corre. Então ela vê uma possibilidade ali de um ganho e tal. Tem também o Angel, que é um telespectador do Alienígenas do Passado. Então, é um moço que é, inclusive, a parte cômica, né? É um moço interessado no negócio para além dessa questão, assim, de, eu quero ganhar algum dinheiro. Ele tá interessado, sei lá, no fascínio da coisa, no diferente mesmo, e inclusive também nessa questão de que talvez ele faça diferença, né, no fim das contas, porque tem essa reunião deles ali no final, que lembra muito filme de alienígena e filme catástrofe, que tem sempre a reunião, que tá todo mundo falando, nós vamos salvar o mundo, e ele fica se perguntando, né, a gente vai salvar o mundo? A gente tá salvando as pessoas? Isso, sabe, isso vai dar certo? Então, assim, existe uma preocupação dele também de outra ordem. Tem ali aquele cineasta, né? Que loucaço enigmático figura, né? e que e que se vivido joga pro desconhecido. Esperamos. Que voz, né? A voz dele também. A voz dele é incrível, incrível. Então assim, são, né, um conjunto de motivações ali. E tem a motivação do O.J. São personagens muito carismáticos, interpretados por atores muito carismáticos que entenderam perfeitamente o papel. E eu acho que até pela direção do Jordan Peele, como o René falou, que ele é muito bom diretor, né, de atores, inclusive. A Keke Palmer, ela é um encantamento, né, um deslumbre, assim. Sim. E o Angel também, né. E a Raquel estava falando do som. Quando eu assisti no IMAX, porque a tela estava ruim, suja, eu tenho que denunciar isso. Fique registrado aqui no podcast também, né? Rede Cinearte Belo Horizonte com tela suja no IMAX, né? Cobrando caro no ingresso para uma experiência que é prejudicada por esse problema técnico. Fica aqui o nosso protesto. Agora, o som no IMAX é um negócio muito impressionante, porque às vezes você percebe, eu percebi só lá no filme, no cinema, você percebe quando eles estão dentro da casa, aonde que o bicho tá. Em cima da casa, porque você ouve no cinema aqueles barulhos bem baixinhos das pessoas sendo engolidas, aquele som horroroso da digestão, do desespero, sei lá o que é aquilo. Você ouve assim, aquilo andando na sala de cinema. Então pelo som, você sente o bicho se movendo. Eu achei isso bem interessante também. E uma outra coisa só que eu queria falar antes que eu me esqueça, é o pai, que é o ator que fez o Eles Vivem, do John Carpenter, que tem a ver com essa questão do olhar também. Total. Que dependendo de como você olha, é um alienígena ou não é, né? Isso, né? O Keith David, grande ator, verdade. Essa questão do som é muito engraçada, até quando ele come aquele cavalo de mentira lá, e ele fica entalado, né? Parece que ele tá com dor de barriga mesmo, né, o monstro, que ele faz aqueles barulhos lá. Ele fica indigesta, né? Muito engraçado. Mas... Gente, aquilo dá umas cenas de citação e de comicidade, pelo menos pra mim, foi muito engraçado, que no cinema eu vi as pessoas fazendo, como se fosse uma cena de terror à la Kubrick, que é o vômito de sangue em cima da casa. Sim. Mas aquilo me lembrou muito Tarantino. Porque tem aquele banho de sangue, aí eles vão pra casa do Angel, trocar de roupa e põe aquelas camisetas, igualzinho no Tarantino, no Pulp Fiction. o John Travolta e o Samuel Jackson. E aí eles botam aquelas camisetas, um vestido, a Amy com a camisa de Jesus lá, de uma seita, sei lá do quanto, e o O.J. com Pancho Villa, que é o herói também latino que tentou libertar os mexicanos, né? Então eu achei tudo muito bem amarrado, e cheio de pistas interessantes. Quanto mais, é aquilo que eu sempre falo,
quanto maior for a sua enciclopédia intertextual para todos os assuntos, não só de cinema, mais enriquecida fica a análise que você faz do filme. Com certeza. Inclusive, eu já tinha lido, quando saíram as primeiras críticas, né, que isso é foda. O filme ele chegou aqui no Brasil um mês depois dos Estados Unidos, então você já fica vendo as pessoas, né? A gente que acompanha muito o cinema, as pessoas ficam comentando na internet, né? Então, eu já tinha visto algumas pessoas fazendo ligação com o Spielberg, que, né, o Jordan Peele tinha feito assim, uma citação a Spielberg, né? Aí a primeira coisa que eu pensei foi em contatos imediatos de terceiro grau, né? Mas aí, quando você vê o filme, você lembra mesmo do Tubarão, como a Ana disse, né? Porque aquela sequência final, né, Renê? Você que também já estudou bastante o Spielberg, a sensação que dá é a mesma, né, do final de Tubarão, né? Do plano para poder capturar essa criatura, que assim como o Spielberg, é escondida pelo Jordan Peele, né, durante quase todo o filme, até a gente vê-la de fato e ela começar ali a devorar as pessoas. Mas a música também, né, o compositor do Jordan Peele é o Michael Abels, que trabalha com ele desde o Corra, e a trilha sonora aqui também, nessa sequência principalmente, ela colabora muito para essa sensação, né, ela evoca o John Williams, né. Evoca o John Williams demais, música perfeita. Então, e até com estrutura mesmo, né, do Tubarão ali, do início de você não saber exatamente o que tem uma coisa no céu, tem uma coisa no mar, e aí tem, na virada, na segunda metade do filme, forma o grupinho que vai tentar lutar contra aquilo, né, forma o time lá. Então, eu também lembrei muito do Tubarão enquanto assistia o filme. Você tem o cientista, você tem o caçador, você tem eles conversando, aquela cena no bar que eles estão conversando e tal. E aqui também eles dentro da casa, esperando o bicho, e cada um decidindo qual é o seu papel ali naquele esquema, né? Parece que ele tá brincando mesmo com a estrutura do Spielberg. Agora, sobre a sequência lá do Gordy, né, que é o chimpanzé, que tem um surto durante a gravação daquele seriado, pensar também no quanto que isso está ligado à construção do outro personagem, né, do Steven Yeun, que é o Jupe, que é o dono aquela atração ali, né, no meio do deserto ali, que lembra muito Beto Carreiro, sabe? Aquela coisa assim meio kitsch, né, o cara criando aquela coisa toda do faroeste ali, com aquelas, você dá a sensação da pessoa, dos visitantes estarem dentro de um filme de faroeste e se aproveitando, né, desse desconhecido, dessa coisa do espetáculo para poder ganhar dinheiro. Porque se você analisa, ele também é um monstro criado pela indústria, né? Ele passou por essa situação traumática ali quando ele era um ator mirim e depois ele vira, sabe, esse empreendedor de tipo um circo de horrores, né, aquele lugar. Ele tem aquela sala com a memorabilia do seriado, né, que ele cobra das pessoas para poder ver aquilo, né, que é uma coisa assim, de curiosidade mórbida, né, foi uma coisa super, né, fica aí explorando, né, como espetáculo de algo que é inclusive traumático para ele próprio, assim. E a forma como ele se veste, né, é essa figura kitsch mesmo, né, eu lembrei do Beto Carreiro, que era muito estranho aquilo, eu sempre achei muito bizarro, mas enfim. Ele é uma vítima e depois ele se torna também uma parte dessa indústria, né, ele é engolido literalmente por essa indústria. E eu acho curioso porque quando ele aparece mostrando a sala que pessoas pagam para ficar ali, ele conta, olha no YouTube, olha, vê o programa tal, no Saturday Night Live. Parece que ele não liga muito. Aí quando tem realmente o flashback que revela o que aconteceu e volta para a cara dele, a expressão dele olhando assim é muito comovente, assim. Você vê uma figura meio apática e dolorida e estranha. É genial aquela... Eu vi uma entrevista do Daniel Kaluuya falando que para ele é a melhor cena que ele já viu em anos, assim.
aquela expressão dele quando volta do flashback, ele tá olhando assim, parecendo que tá pensando distante. Não sei Sim, se sim. Sim. se recordam forte. assim. E depois ele só é trazido de volta porque a mulher dele começa a falar pra ele se preparar pra apresentação. É. E aí ele começa a repetir o texto da apresentação dele como showman, né? É como se ele estivesse vivendo nesse personagem, assim. Ele anulou o humano nele. Né? Ele anulou, exatamente. E eu lembro também daquele documentário Projeto Nin, Ai, que fala nossa, não sobre... lembro desse sofrimento que foi esse filme, meu Deus. Eu chorei que demais. não é sobre cinema, né? É sobre uma experiência científica mesmo que fizeram com um chimpanzé. Ele sendo criado desde filhote, como se fosse integrado a uma família de seres humanos, né? E depois ele é abandonado. E aí vira aquela tragédia, né? O animal ali, ele é tratado como qualquer coisa, né? E isso acontece, né? Aconteceu muito também na história do cinema, e hoje em dia a gente até reclama às vezes, né, que os animais criados com computação gráfica não estão parecendo reais, né, que você percebe que é um efeito especial de computação gráfica, que é um CGI, né? Mas, cara, é isso, tem que ser feito desse jeito mesmo, né? Porque você não pode tratar os outros seres dessa forma, né? Explorar também deles, né? Acho que para além da questão simbológica que está ali no filme, também pensar sobre isso, né? E o O.J. explica bastante sobre o tratamento que você tem que ter com os bichos, né? Com os animais, porque eles têm as suas regras. Ele fala sobre isso, sabe? Não pode fazer barulho, não olhe diretamente para o olho deles. Você tem que respeitar essas coisas. Sim. A gente que tem cachorro, gato em casa, a gente vai aprendendo que existem sim essas regras que você tem que respeitar, entendeu? Porque é para uma boa convivência, né? E aí eu acho muito legal, porque como a Ana falou, diante desse novo ser, dessa criatura alienígena, ele consegue identificar algumas coisas que são parecidas com os animais, com os quais ele treina, com os quais ele tem contato, e ele vai tratar com respeito, sabe? Ele vai identificar que é um animal territorialista, né? Fez daquele rancho a sua casa, porque estava sendo alimentado, né? O personagem, o Jupe, fez o favor de toda semana entregar um cavalinho para ele novo, enfim. Criou-se toda uma situação lá que o animal falou, aqui é meu lugar. E aí o O.J., muito inteligente, foi percebendo essas características, essas coisas todas, para poder lidar com o bicho como tem que lidar, entendeu? Com respeito mesmo, entendendo como que ele age, qual que é o comportamento dele, e respeitando isso, assim. Isso é massa. Então eu acho que o cinema tem que trabalhar dentro dessa perspectiva, né? Porque achei super forte essa coisa do chimpanzé, sabe? Porque inclusive é um barulho que aciona, né? O ataque dele, porque explode o balão. E esses balões vão, cada vez tem mais uma explosão. É outra vez que o som também faz um trabalho bacana, porque... Essa sequência toda, ela é basicamente sonora, né? Essa sequência é muito massa, porque... Você tem o ponto de vista do Jupe embaixo da mesa, e você tá vendo só... o estouro dos balões. O estouro e os ataques, né? E você sabe que cada vez que explode esse balão, esse animal tá ficando mais estressado, entende? E aí, quando ele é morto, também tem um estouro, né? Que é muito parecido com o estouro do balão, que é o estouro da arma, assim. Que é também algo assim, sabe? Nossa, não dava pra conter o bicho ao invés de, sabe, simplesmente eliminá-lo. Enfim, pesado. Ele tem essa denúncia também contra os animais, né? Eu também escrevi que ele respeita os limites da criatura, assim como ele respeita os dos cavalos. E é impressionante o desrespeito daquele... Ele fala, não, o bicho tá cansado, o cavalo tá cansado agora. O cara, que isso? Vamos gravar. Né? Ninguém respeita o animal que está sendo usado ali. Assim como a gente não respeita para nada animal, né? A gente usa basicamente animal para servir ao homem, né? E eu gosto também quando ele fala, eu tenho que voltar lá. Você vai voltar lá pro monstro? Ele fala, eu tenho que alimentar os cavalos. Tem que alimentar. Ou quando ele percebe, ele acha lá no meio do estrume do cavalo o folheto do Jupe do espetáculo grotesco.
Aí ele saca o que aconteceu e fala, vou lá buscar meu cavalo de volta. Né? Ele está preocupado mais com os cavalos do que com as pessoas que vão ser engolidas pelo monstro, né? E isso é muito legal. E eu acho interessante o monstro cuspir tudo que não é carne e osso, né? E aí cair moedas, cair chave, cair plástico. Depois os discos da Emerald lá, né? Ele vai cuspindo aquilo que não lhe serve, né? E ele vai entendendo, inclusive, isso, o que faz mal pro bicho, o que é atraído pelo bicho, o que o bicho vai ficar incomodado, e construindo essa maneira de se aproximar do bicho, até poder realmente, mesmo percebendo que encarar é uma coisa que ele não gosta, que ele vai encarar para vencer o bicho, né? Eu acho isso... Que herói interessante, fascinante que é o O.J., né? Porque ele é um Clint Eastwood mais inteligente, mais sábio. Ele tá ali sacando tudo, quietinho, percebendo tudo no olhar. É muito legal. É isso que a Ana falou dele não, da criatura não, né, dela cuspir as coisas que não são seres vivos, né, que não é carne, que não é osso. Eu fiquei muito pensando nisso, de como que, talvez em um nível simbólico, essa criatura que é esse espetáculo só se alimenta do vivo, né, das pessoas, dos cavalos, e como que isso espelha aquele início lá, né, do set de filmagem, de como se o cavalo tivesse ali não como um ser vivo, mas algo simplesmente para servir aquela filmagem ali, né, o que vai acontecer ali. E enfim, fiquei pensando em reality shows e toda essa imprensa de celebridades, como tem o motoqueiro lá do TMZ, e como que é essa coisa que vai se alimentando do real, do vivo, sem parar, mas que acaba no final sendo implodido pelo simulacro, né? Pela imagem falsa, gigante do cowboy ali, que em algum momento a mistura entre o que é real, o que é vivo, e o que é só uma imagem daquilo se perde, e isso que causa a destruição da criatura, né? Enfim, fiquei viajando nesse simbolismo do filme também. Não, legal mesmo. É verdade. Não, e o macaco, quando ele percebe no final o que ele fez, tadinho, ele fica meio desesperado, né? Assim. Sim. E aquele macaco deve ser de CGI também, né? Sim. Ele usou uma animação ali, sei lá, né, para fazer o macaco no final. Então ele mostra assim, o macaco não tem nem ideia do que ele fez. Então ele olha ali no final, tipo assim, gente do céu. E aí quando ele vai para aquele contato imediato a lá ET com o menino, ele toma o tiro, né? E ele não teve nem chance. Se ele não serve para o espetáculo, ele é eliminado, né? Aí também nessa questão do espetáculo e de certas obsessões em torno disso, né? Tem também uma das espectadoras desse show, né? Que o Jope faz, é a menina que trabalhou com ele, né? Que agora tá mais velha, e aí, tipo... Tem um véu, porque ela simplesmente... Eu fiquei pensando que tem a ver com a questão estética, né? A coisa que a gente até discutiu. Ela foi desfigurada. E aí tem essa coisa também de como que fica, né? Essa questão, assim, da obsessão estética também, diante de tanto horror, diante de tanta crueldade. Enfim... Isso agora... também dá pra viajar bastante. Que ele, inclusive, fala que ela foi a primeira crush dele. E aí ele leva a menina lá pra ver que espetáculo e ver a bizarrice que se transformou a vida dele também, né? Yeah. Que é a aberração que virou. Mas nessa cena do Gord, né, ali do ataque do chimpanzé no set... Uma coisa ali me intriga e ainda não consegui decifrar. Eu sei. Que é aquele sapato que está em pé, né? Vocês têm alguma leitura para essa imagem? Ih, o povo viajou nisso que você não tem ideia. Mas, para mim, é um artifício dramático, puro. Primeiro que eu acho que ele quer
ele brinca com essas questões para deixar... Ele consegue fazer obra aberta no cinema de entretenimento. Eu acho isso muito maravilhoso, né? Ele quer que cada um pense o que quiser, mas eu acho que diegeticamente isso tem a ver com aquela coisa do milagre ruim que o O.J. fala, e que foi o que fez o Jupe se sobreviver. Entendi. O Jupe ficou tão intrigado com aquele sapato que ele não estava olhando o macaco. Tanto é que a gente não vê a violência direito. A gente ouve e a gente fica olhando para o centro, que é o pé, aquele sapato em pé. Impossível de estar ali, né? E aí a gente fica desviando a atenção para o que realmente importa, né? Que é o assassinato. Inclusive, na segunda vez que eu vi, eu reparei que tem pessoas naquela plateia ao vivo da claque ali da TV que estão vivas ali, escondidas ali em cima também, mexendo nas cadeiras ali que estavam assistindo ao show, né? Para aplauso e rir, e fica as placas de claque brilhando, piscando ali. A coisa da energia, fiquei viajando também nessas coisas, que a criatura tira a energia, né, elétrica, e lá no set da TV fica piscando como se estivesse em pane toda a parte elétrica, enquanto o macaco está surtado ali. E eu pensei nisso, assim, eu não acho que tem uma explicação específica que ele quer que alguém desvende. Não acho que ele é esse tipo de diretor. Quero até ver o que o René acha. Mas eu acho que aquilo ali funciona no filme para uma ideia de uma distração que te tira do que realmente importa ali na cena, que é a violência, o horror do que está acontecendo, que é o que vai salvar o Jupe. E o Jupe não entende que ele não foi morto porque ele não estava olhando. Ele acha que ele tinha uma conexão com o macaco, né? Então ele acha que ele vai reconstruir essa conexão com o alienígena. E aí ele vai se ferrar. Eu também não sei o que significa, não. Eu fiquei... logo no início, né? Enfim, tendo visto o trailer, eu achei que era alguma coisa alienígena, porque parece que ele tá contra a lei da gravidade, né? Assim, você fica, peraí. O que está acontecendo aqui, mas não sei se tem um sentido ali, me parece é isso que a Ana falou mesmo, assim, é um artifício de estranhamento que causa um tipo de incômodo, mas que não necessariamente talvez tenha um significado narrativo claro, a não ser esse do estranhamento e de provocar a ideia de uma obra aberta e de diferentes sentidos para quem quiser jogar ali a partir da sua experiência com o filme. Eu não faço a mínima ideia também. Eu concordo com vocês, também acho que tá nessa proposta do aberto, e pensando que a gente tá vendo a partir do olhar do Jupe e de uma memória dele, assim, pode ter sido também algo que tá ligado ao psicológico dele, né? Algo que, onde nessa memória é onde ele consegue focar para não se quebrar por inteiro, sabe? Porque enquanto aquele sapato tá em pé, ele também tá em pé. Então, se de repente ele lembra desse sapato e esse sapato cai, e aí, pegando um pouco do que a Ana falou, ele vai olhar para o que estava acontecendo, de fato, ele pode se destruir, assim, psicologicamente, entende? Ele pode sair desse estado de personagem showman que ele tá e realmente surtar, agora adulto, sabe? Olha, leituras interessantes, hein? Eu gostei aqui. Eu acho que ele é surtado, gente. Aquele cowboy fake ali, esquisito. Mas ele convive, né, com as pessoas. Tipo assim, ele tem uma vida comum. Tipo, ele não tá... ele segura a onda, né? Isso, ele está segurando a onda, exato. Essa é a expressão, ele tá segurando a onda. Então eu acho que talvez seja também isso, assim, um modo dele segurar a onda dessa memória traumática. Agora, ele é bem... essa coisa crítica também, né, que
a Emerald vai lá roubar o cavalo dele pra servir de isca pro monstro. E ele chega lá todo desconfiado. Eu adoro aquelas sequências deles gritando de longe, um com o outro ali. E aí, e ele tá querendo, e o O.J. fala, ó, eu vou vender meu cavalo pra você, porque eu tô precisando, mas depois eu vou comprar de volta. E ele vai matar o cavalo. Quer dizer, ele não tá nem aí pros cavalos. Quer dizer, o que ele aprendeu com essa questão também do macaco? Né? Ele não entendeu nada, ele passou por um trauma, mas o trauma não passou por ele, sabe? Ele não absorveu o que aconteceu mesmo. Ele não tem esse senso crítico. Né, que eu acho que é o que vai ser fatal para ele. Quando o O.J. fala com ele isso, né? Não, a gente queria acertar uma forma de eu depois poder comprar os cavalos de volta. Aí ele só responde assim, não, claro, né? Ele é dissimulado. Vai nessa, vai esperando. Ele não tá fazendo uso de um olhar opositor. Olha, não, essa questão do sapato, o que me passou pela cabeça, só para dar minha versão aqui também, né? Mas ela ela é inferior à de vocês, porque gente. O que eu imaginei na hora é que já poderia ser ali algum tipo de interferência alienígena, sabe? Que inclusive o surto do macaco teria sido provocado por isso. Que naquele momento o bicho já estava voando por ali, sabe? Aquele bicho ou outro, né? E aí provocou alguma coisa, sabe? Alguma reação. Foi a conexão imediata que eu fiz dentro do que o filme nos apresenta, né? Mas eu gostei das leituras de vocês. E assim, pensando assim, tem um significado, não tem? Acho que a gente pode retomar as palavras do diretor de fotografia que eles chamam lá, que na hora que ele surta também vai correndo para a montanha para fazer a sua filmagem. Ele diz, né, não merecemos o impossível. A gente não merece, talvez, uma explicação para esse sapato, deixa ele quieto ali. Não, e ele brinca, às vezes, ele brinca com a própria estrutura narrativa, como é que fala, uma piada que ele faz, nossa, isso tudo é tão ridículo, né, toda aquela estrutura montada para pegar o bicho, ele tá gozando a própria trama. O Jordan Peele colocou na boca dele, falou assim, eu tive que bolar uma trama mais descabrosa, mais sem pé nem cabeça, para eu poder falar sobre esse assunto, porque as pessoas não vão ouvir esse assunto de outra maneira, né? E eu acho isso muito, muito, muito interessante. É ridículo e é fascinante ao mesmo tempo, né? Como o Lucas coloca na crítica dele lá. Exato. Porque se você pensa no que é o cinema de ficção científica, né, de horror, assim, muitas vezes vai para um lado muito ridículo, muito fantasioso, mas você tá ali para comprar aquela ideia. Agora, o filme ele explica, ele não deixa margem para você achar que pode ser um ataque alienígena desde aquela época, porque começaram os ataques exatamente no dia que o pai dele morre, né? Tem 6 meses. Sim. Então ele fala que teve o Angel e o documentarista também, eles já estavam percebendo que estava tendo uns efeitos estranhos ali há 6 meses, que foi quando o pai morreu. Então é como se o bicho tivesse chegado ali e falou, opa, acho que eu vou ficar por aqui. E aí começou a marcar o território dele. Muito bom. Algo mais que vocês queiram acrescentar? Deixa eu falar, pelo menos da trilha sonora, que são... A trilha sonora, além do compositor, que é incrível e totalmente envolvente, eu acho até muito... Os que amam John Williams, que me perdoem, mas eu acho muito melhor. E as 3 músicas que tocam, né, que a Emmett põe na vitrola, são muito boas, muito legais. Todas as 3, né, a Dionne Warwick... Aquelas outras 2 músicas também são muito legais no filme. São muito legais e dá muita vontade de ter uma vitrola, de ter disco de vinil de novo. Eu tenho. Pois é. E a potência daquele som. Imagina, você tá no ela lugar atraindo o bicho, né? Vou ouvir música, vou pro bicho. Destacar a fotografia, que eu achei belíssima também, né?
essa coisa da hora mágica. É. A perseguição da hora mágica do cineasta, mas é porque tava, sabe, uma iluminação muito bonita, assim, uma coisa... Ele vai morrer, mas ele vai morrer na hora mágica. Exatamente. Que maravilhoso. Diretor de fotografia. Ele olha assim, Épico. a luz, né? A luz vai ficar perfeita. Não, e você sente isso, porque tá perfeito, né? Você tá olhando pra essa imagem perfeita, você... Sabe, é um maravilhamento, assim. E isso também me liga ao Shyamalan, que eu acho que o cinema de Shyamalan também tem isso, sabe? Esse maravilhamento, assim, das coisas, que eu achei que o filme transborda, assim, pela fotografia. Ao mesmo tempo que também, quando tá ali à noite, traz um mistério muito poderoso. Então, eu gostei bastante do trabalho de fotografia. As cenas noturnas são muito, muito legais mesmo, muito impressionantes. E destaca o olho do Kaluuya, né? Nossa, que ator, né? Muito bom. Que ator, puxa vida. Nossa, ele é de uma sutileza que é impressionante. Poucas vezes a gente vê... Eu acho que também é o jeito que o Jordan Peele constrói os personagens, por isso que ele já pensa nele como ator. Ele fala, ele vai dar conta de fazer o que eu tô pensando, sabe? O Jordan Peele... É incrível, né? Ele fez 3 filmes que são diferentes um do outro, mas que mantém esse fascínio, né? Essa criatividade na forma como ele aborda os temas, faz os comentários sociais. É até difícil de você fazer um ranking, sabe? Dos filmes dele. Esse é melhor que aquele. Inicialmente eu não tive com o Nope a mesma reação imediata que eu tive com o Corra e o Nós, que eu já saí do cinema assim, cara, putz, né, que filme que é esse? Mas o Nope, ele foi crescendo em mim também depois, sabe? E na revisão melhorou ainda mais. Foi virando uma água viva. Isso. Exato. Ele começa como essa criatura enigmática, né? E depois ainda continua enigmática, mas vai assumindo outras formas, né? É isso mesmo. É isso, eu acho que é um dos diretores que a gente tem que, sabe... muito bom. Dar muito, assim... ter muita gratidão de estarmos acompanhando o desenvolvimento da carreira dele, né? Ver ele surgir e trazendo cada vez filmes mais interessantes. Ficamos aí já ansiosos para o próximo, que, pelo que já saiu no noticiário, está em desenvolvimento, né? Então, tomara que daqui a 2 anos a gente já tenha mais um filme do Peele para comentar. E você que ouviu o nosso podcast, o que você achou de Nope? Diga pra gente aí no nosso site. Temos aí a parte de comentários na página do podcast. Temos também o nosso fórum na Aurelo. Temos o nosso grupo para apoiadores no Telegram. Temos o nosso e-mail, contato@cinematório.com.br. Diz pra gente o que você achou de Nope. A gente sempre gosta muito de ter o feedback de vocês, né? Não só sobre o nosso trabalho, mas sobre os filmes que a gente está comentando, né? Para conversa aqui continuar, né? Para além do podcast. É bom demais receber os comentários de vocês. E relembrando, vão lá no site, leiam a crítica do Lucas, e lá também tem espaço para comentário, então vocês podem comentar sobre a crítica dele também. É isso. Muito obrigado a você pela audiência, obrigado, Ana, pela presença em mais um podcast. Gente, muito bom. E eu tô adorando também fazer parte disso desde o início, né? Desde do primeiro filme, né? De Jordan Peele. A gente agora, é uma pena mesmo que o Lucas não pôde participar hoje, mas o texto dele, não é porque é meu aluno não, eu não tive nenhuma participação nele, mas tá muito bom mesmo. O olhar dele foi muito interessante pro filme logo de cara, sim, né? Desde a primeira vez que ele viu. Igual o Renato falou, é um filme que ele vai te arrebatando cada vez que você vai repensando e revendo, né? É verdade. Mas ele já teve um olhar deslumbrado desde a primeira vez e isso é incrível. Muito bom. Renê, valeu também pela participação. Gente, valeu demais e já no aguardo aí pro próximo filme do Jordan Peele e torcendo para ele, enfim, continuar aí com sucesso. A gente sabe como que funciona essa indústria, né? Eu li que parece que infelizmente ele está tendo bilheterias cada vez menores, né?
o Nós foi menos que o Corra e o Nope menos que o Nós. Então tomara que isso depois não vire uma desculpa para não permitirem ele a fazer os filmes com toda a ambição que eu acho que ele merece, porque ele tem entregado muito bem as ideias que ele tem se proposto. É verdade. Abraço aí para todo mundo, valeu por mais essa conversa. Obrigado, Renê. É isso, Kel. Vamos indo? Vamos indo. Obrigada, Ana. Obrigada, Renê. E até a próxima, gente. Beijo. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.